As areias do tempo sussurram histórias de uma civilização que floresceu há milênios. O Egito Antigo, terra de faraós e pirâmides, continua a cativar nossa imaginação. A grandiosidade de seus monumentos, a arte intrincada e as crenças enigmáticas que representam fascinam exploradores, historiadores e sonhadores há séculos. Das margens férteis do rio Nilo, ergueu-se uma civilização que atingiu níveis sem precedentes de brilho arquitetônico e cultural. Essas conquistas, muitas vezes colossais em escala, não eram meramente demonstrações de poder, mas testamentos da profunda crença espiritual dos egípcios e sua conexão com o cosmos. Sua arquitetura monumental, meticulosamente alinhada com eventos celestes, reflete sua compreensão do universo e seu lugar dentro dele. As estruturas colossais do Egito Antigo são mais do que apenas pedra e argamassa. São elos tangíveis com uma civilização que buscava transcender o próprio tempo. Entre os símbolos mais icônicos do Egito Antigo estão as pirâmides. Essas tumbas monumentais, construídas para os faraós, são testemunhos de seu poder. A Grande Pirâmide de Gizé é uma maravilha da engenharia. Igualmente impressionantes são os templos de Karnak e Luxor. Esses vastos complexos serviam como centros de culto religioso. Nenhuma discussão sobre estruturas colossais no Egito estaria completa sem mencionar a Esfinge. Essa criatura enigmática continua a intrigar e inspirar admiração. A construção dessas estruturas colossais tem intrigado especialistas durante séculos. Como uma civilização sem tecnologia moderna conseguiu extrair, transportar e erguer milhões de toneladas de pedra? As teorias são abundantes, variando de sistemas engenhosos de rampas e alavancas até o envolvimento de seres extraterrestres. Embora os métodos exatos permaneçam um mistério, o que é claro é que os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento de matemática, astronomia e princípios de engenharia. A precisão com que alinharam suas estruturas aos eventos celestes e as sofisticadas técnicas arquitetônicas que empregaram são um testemunho de sua engenhosidade. Por exemplo, a Grande Pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, e sua construção incorpora a proporção áurea, sugerindo conhecimento matemático avançado. Esses feitos de engenharia, realizados com ferramentas limitadas, continuam a alimentar especulações e inspirar pesquisadores até hoje. Embora os antigos egípcios não tivessem acesso à tecnologia moderna, eles estavam longe de serem primitivos em suas técnicas de construção. Eles utilizaram uma combinação de engenhosidade, mão de obra e recursos disponíveis para realizar feitos notáveis de engenharia. Ferramentas de cobre, extraídas na península do Sinai, eram essenciais para moldar e esculpir os blocos de pedra maciços. Rolos e alavancas de madeira, combinados com cordas e mão de obra, provavelmente foram usados para transportar esses blocos por longas distâncias. Evidências sugerem que os egípcios também entendiam os princípios da água e da areia como auxiliares de construção, potencialmente usando-os para lubrificar superfícies e facilitar o movimento de objetos pesados. Essas ferramentas, embora simples para os padrões atuais, foram usadas com notável habilidade e precisão. A construção das estruturas colossais do Egito Antigo é um testemunho da engenhosidade e dos recursos dessa antiga civilização. As estruturas colossais do Egito Antigo não eram meramente feitos de engenharia, mas tinham profundo significado cultural e religioso. As pirâmides, por exemplo, não eram apenas tumbas para os faraós, mas também simbolizavam seu status divino e sua jornada para a vida após a morte. Os templos, com suas esculturas complexas e pilones imponentes, serviam como centros de culto religioso e peregrinação. Eles eram dedicados a um panteão de deuses e deusas que desempenhavam papéis essenciais na mitologia e cosmologia egípcias.
Acreditava-se que os rituais e cerimônias realizados dentro desses templos mantinham o equilíbrio cósmico e garantiam o bem-estar do reino. Essas estruturas, portanto, não eram monumentos isolados, mas partes integrantes de um sistema de crenças complexo e interconectado. Elas refletem a compreensão dos egípcios sobre o cosmos, seu lugar dentro dele e seu relacionamento com o divino. A civilização do Egito Antigo pode ter desaparecido nas brumas do tempo, mas seu legado vive. As estruturas colossais que eles deixaram para trás continuam a inspirar admiração e espanto em todos que as contemplam. Sua escala grandiosa, a precisão de sua construção e os mistérios que cercam sua criação continuam a cativar nossas imaginações. Esses monumentos não são meramente relíquias de uma era passada. São testemunhos do poder duradouro da engenhosidade e criatividade humana. Eles nos lembram que, mesmo com tecnologia limitada, os humanos são capazes de realizar coisas extraordinárias quando movidos por uma visão compartilhada e uma crença em algo maior do que eles mesmos. O fascínio do Egito Antigo reside não apenas em sua grandeza, mas também nos mistérios que ele guarda. As perguntas não respondidas em torno das técnicas de construção, o propósito de certas estruturas e a decifração dos hieróglifos continuam a intrigar pesquisadores e alimentar nosso fascínio por essa antiga civilização. Apesar de décadas de pesquisa e exploração, muitos mistérios em torno das construções colossais do Egito Antigo permanecem sem solução. Embora tenhamos feito progressos significativos na compreensão de sua cultura, crenças e algumas de suas técnicas de construção, certos aspectos continuam a escapar de uma explicação definitiva. Os métodos exatos usados para transportar e levantar blocos de pedra maciços, por exemplo, ainda são debatidos. As teorias variam de sistemas engenhosos de rampas e alavancas ao uso de tecnologias desconhecidas. O propósito de certas estruturas, como a esfinge, também permanece envolto em enigma. Essas perguntas não respondidas alimentam nosso fascínio pelo Egito Antigo e inspiram pesquisas e explorações contínuas. Cada nova descoberta nos aproxima da compreensão dessa civilização enigmática, mas também revela camadas adicionais de complexidade, lembrando-nos de que o passado sempre guarda segredos esperando para serem descobertos. As construções colossais do Egito Antigo servem como uma poderosa fonte de inspiração para as gerações futuras. Elas nos lembram do potencial ilimitado da engenhosidade humana e dos feitos notáveis que podem ser alcançados com recursos limitados e determinação inabalável. Esses monumentos são um testemunho do poder duradouro da criatividade humana e da capacidade de deixar uma marca duradoura no mundo. Eles nos inspiram a sonhar grande, a ultrapassar os limites do possível e a buscar a excelência em todos os nossos empreendimentos. O estudo do Egito Antigo, com sua rica história, cultura e maravilhas arquitetônicas, continua a cativar estudantes e pesquisadores. Ele promove um senso de admiração e curiosidade sobre o passado e nos encoraja a aprender com as conquistas e desafios daqueles que vieram antes de nós. As construções colossais do Egito Antigo são mais do que apenas pedra e argamassa. São um legado gravado no tempo, um testemunho de uma civilização que ousou sonhar grande e alcançou o aparentemente impossível. Elas permanecem como sentinelas silenciosas no deserto, sussurrando histórias de faraós e deuses, de engenhosidade e perseverança. Sua presença duradoura serve como um lembrete do poder da ambição humana, o fascínio do mistério e a importância de preservar o passado para as gerações futuras. À medida que continuamos a desvendar os segredos contidos nessas pedras antigas, ganhamos uma apreciação mais profunda pela rica tapeçaria da história humana e pelas realizações notáveis daqueles que vieram antes de nós. O legado do Egito Antigo vive,
não apenas em suas construções colossais, mas também na inspiração que elas evocam, nos mistérios que elas guardam e nas lições que nos ensinam sobre nós mesmos e nosso lugar no grande esquema do tempo.